Olá, pessoal! Seja todos muito bem-vinda ao programa Viva de Bolos. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. Estou muito feliz. Quero falar para vocês que toda semana eu vou estar colocando conteúdo novo. Então fiquem ligados, compartilhe, se inscreva no meu canal e que tem muita coisa boa, tá bom? Nesse programa Viva de Bolos, é um programa onde eu compartilho conhecimento da culinária com pessoas que querem fazer da culinária uma profissão, tá? Então, nesse programa, eu ajudo pessoas comuns como eu a faturar R$6.000 por mês. E o melhor, em casa, a partir de casa. Se você assistir todas as aulas, ficar atento, ou se tem uma amiga que precisa de uma renda extra, compartilhe esse vídeo, que a partir da sua casa você vai conseguir faturar R$6.000 por mês vendendo bolo caseiro, como eu comecei a minha história, tá? Para quem não me conhece, eu sou a chefe confeiteira Andréa Gazzoli e eu sou especialista em bolos caseiros. E nessa aula de hoje, vou ensinar para vocês de como atrair clientes para suas vendas de bolo. Como que você vai atrair clientes para a sua venda de bolo? Então, eu vou ensinar vocês nessa aula de hoje, tá, pessoal? Porque não é só fazer o bolo e falar assim, eu vendo bolo. A gente tem que atrair e segurar os clientes, tá? Então, eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje. Vamos lá? Pessoal, eu vou falar para vocês agora algumas formas da gente atrair o nosso cliente, tá? E uma das primeiras formas que eu acho assim fundamental, a primeira para mim é a venda, né? Porque muitas das vezes a gente quer vender, vou vender 1, vou vender 2, vou vender 5 e a gente vende. Mas vocês têm que ter consciência que a venda final não é o principal objetivo, não é o principal foco. A gente não tem que focar só na venda final, não é só isso. Para a gente chegar na venda final de um produto, no nosso caso é o bolo, a gente tem um grande caminho ali a percorrer. Por quê? O cliente vem na minha loja, vem na minha casa, ou vem no Instagram e quer comprar o meu bolo. Aí o cliente fala assim para mim, gente, eu tô falando o que eu vivo e o que eu faço de verdade, tá? Até hoje eu faço isso. O cliente chega para mim e fala assim, Andréa, você tem um bolo de laranja? Aí eu falo assim, sim, eu tenho um bolo de laranja. Quanto que tá? Tá X, então manda um para mim. Tá, entendi, né? Só que aí, como eu quero atrair o meu cliente por muito tempo, quero que ele leve o meu nome, que leve a minha marca, que leve a minha identidade para outras pessoas, porque apesar da gente ter as redes sociais, a gente ter esse leque de caminhos que leva a gente a divulgar o nosso produto, gente, ainda não existe nada melhor nessa vida do que a propaganda boca a boca. Então, voltando lá, o cliente chegou para mim e falou assim para mim, André, eu quero um bolo de laranja, você tem? Tem, quanto que é? Tanto. Então, aí eu falo assim pro cliente, então, você sabia que o meu bolo de laranja, você já comeu meu bolo de laranja? Alguém te indicou? Ele vai falar assim, não. Então, você sabia que meu bolo de laranja, ele é feito com a fruta de verdade, ele é 100% caseiro, ele não tem conservante, ele não tem aromatizante, é um bolo assim diferenciado, é um bolo especial, é um bolo que você não vai encontrar por aí. Hoje em dia o pessoal usa muito essa massa pronta, produtos industrializados, não falando que é ruim, porque tem quem goste, e às vezes a gente tem locais que tem que usar esses produtos mesmo, mas a gente está falando do nosso produto, então a gente tem que falar tudo isso para o nosso cliente, como que é feito o nosso bolo, como os produtos são selecionados. No caso, no meu bolo de milho, eu tenho uma pessoa que me fornece milho,
que eu pego o milho com ele de segunda-feira e de quinta-feira, que ele já seleciona aquele milho, que eu sei que é um milho bom, eu sei que é um produto bom, eu sei que quando o meu bolo estiver pronto, eu vou estar entregando um produto de qualidade para o meu cliente. Se eu falo assim para o meu cliente que o meu bolo é feito de uma forma artesanal, que o meu bolo não tem conservante, que o meu bolo não tem aromatizante, que as frutas que eu compro para os meus bolos são frutas selecionadas, que eu uso farinha de boa qualidade. Se eu conto a história do meu bolo, gente, com certeza esse cliente que vai comprar, ele vai contar essa história para outra pessoa. A pessoa vai falar assim, eu queria comprar um bolo. Aí vai falar assim, pega lá na Andréia, porque o bolo dela é assim, assim, assim. Então, aí sim você vai fazer a sua venda final. E além de você fazer essa venda final, com esse primeiro ponto aqui, você vai estar fidelizando o seu cliente. O seu cliente vai ficar fiel a você, porque o seu produto é um produto diferenciado, tá? Então, esse é a primeira forma, tá? A mais importante de todas, no meu ponto de vista, é a venda final, tá? Para a gente chegar na venda final, a gente tem que contar uma história para o nosso cliente, a gente tem que falar como que é preparado o nosso produto para não se tornar um produto comum, um produto igual a qualquer outro produto por aí. Porque, por exemplo, bolo de laranja, tem vários bolos de laranja em vários lugares. Mas o meu é diferenciado, o meu é melhor, o meu é mais gostoso. Eu faço o meu assim, o meu assado, assim, 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 entendeu? Então, isso é muito importante, gente. Gente, e a segunda coisa que a gente tem que fazer, a segunda forma que a gente tem que fazer para atrair mais clientes, gente, é o atendimento. O atendimento é fundamental, tá? O atendimento é fundamental, é uma coisa assim muito importante. Primeira coisa, a gente tem que conhecer, você tem que perceber qual tipo de cliente está comprando o seu bolo. Ver o perfil do seu cliente, isso é muito importante. Se o cliente te chamou na rede, lá no WhatsApp, o cliente chamou assim, Andréia, eu quero um bolo, você tem bolo hoje? Não demora para atender, você tem que estar sempre mostrando para o seu cliente que ele é a coisa mais importante para você. E realmente o cliente é a coisa mais importante para o nosso negócio, gente. Não tem essa de falar assim, se não vender para um, não. O cliente é a coisa mais importante. O cliente chamou, procure não demorar, porque se o cliente chamar você no celular, quer um bolo, e você demorar, por exemplo, 5 minutos para responder ele, de 5 a 10 minutos, se o cliente está com pressa, ele vai procurar outra pessoa, ele não vai esperar. Quando o cliente chama a gente, ele está ali já querendo uma resposta imediata, entendeu? Quando a gente se propõe a vender alguma coisa pela internet, que é o nosso caso, que a gente na rede social, que vai ter que usar o WhatsApp, então o cliente ele quer uma resposta imediata. Então, o atendimento, para esse atendimento ser perfeito, primeira coisa, a gente tem que atender o cliente rápido, não pode demorar para atender o cliente. Quando o cliente perguntar, a gente tem que estar sempre, saber entender o produto que a gente está vendendo para a gente dar sempre uma resposta para ele. A gente nunca pode falar assim, eu acho, entendeu? O cliente fala assim, André, esse bolo foi feito com manteiga ou com margarina? Aí você fala assim, eu acho que esse bolo foi feito com manteiga, mas o bolo foi feito com margarina. Eu acho que foi feito com óleo. Eu não tenho certeza. Porque muitas das vezes a gente prepara o bolo, né? No meu caso também, eu preparo o bolo quando eu comecei a vender bolo em casa. E quando eu precisei colocar uma pessoa para me ajudar, aquela pessoa respondia o WhatsApp. No caso, às vezes meu marido respondia. Às vezes alguém da minha confiança que estava ali respondia o cliente, porque às vezes eu estava ocupada. Então, para você colocar uma pessoa para responder às perguntas do cliente, essa pessoa tem que saber como que é preparado, entendeu? Ainda que a pessoa não faça. Escreve ali o bolo de laranja feito com tal ingrediente, tal, de chocolate é tal, tal. Deixar sempre bem especificado, porque a gente não pode vender uma coisa que a gente acha. A gente tem que vender uma coisa que a gente tem certeza, e isso é muito importante.
Quando o cliente chega para mim e fala assim, esse bolo eu não como, meu bolo tem que ser 0 lactose. Esse bolo é zero lactose? Eu falo, sim, esse bolo é 0 lactose. Pronto, acabou. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso dá credibilidade para você. O cliente confia no seu produto e o cliente volta para comprar. Isso faz parte de um bom atendimento. Outra coisa, gente, que é fundamental no bom atendimento, a gente ter cortesia com o cliente, a gente sorrir para o cliente, a gente mostrar que se um cliente que está comprando um bolo e um cliente que está comprando 100 bolos, para a gente não tem diferença. É a mesma atenção a gente tem que dar, a gente tem que ser cortês, a gente tem que sorrir, a gente tem que cumprimentar. Oi, tudo bem? Como que você tá? Tem um bolo sim, né? Assim, tem bolo de laranja? Tenho, não. Ai, você tem bolo hoje? Oi, tudo bem? Como que você está? Eu tenho um bolo sim, tal. Ainda que o cliente não fala assim para você, oi, tudo bem? Ele não tem a obrigação de falar isso pra gente. A gente que está vendendo e temos a obrigação de tratar bem o nosso cliente, tá? Então, o atendimento é fundamental e a gente tem que ver o perfil do nosso cliente. Se o cliente é uma pessoa jovem, se é uma senhora gosta de conversar mais, então a gente tem que ter jogo de cintura nessa parte para a gente saber como que a gente vai abordar e como que a gente vai atender o nosso cliente, tá, gente? Porque o atendimento é fundamental. Ninguém gosta de chegar... Eu mesma, se eu vou comprar uma coisa, eu vou pedir uma coisa numa loja pelo WhatsApp, assim, que eu chamo e falo assim, você tem tal coisa? Aí demora, eu vou lá, olho uma vez, olho duas vezes, falo, nossa, a pessoa não respondeu ainda. Aí quando a pessoa fala assim, tem, não dá uma boa noite, não dá uma boa tarde, não tem uma educação, ainda que seja virtual, que é muito importante, mas tem gente que não tem. Então isso é muito importante, porque isso chama o cliente para nós, tá? Outra coisa que está aqui dentro do atendimento, tá? Que é muito importante, mas é muito importante, assim, é de uma importância fundamental, são as críticas. O cliente que chega de você e ele critica o seu trabalho, ele fala, criticar, gente, não quer dizer, não é só uma coisa negativa, tá? Criticar também pode ser um ponto positivo. Então, o cliente que chega em você e faz uma crítica, fala alguma coisa que ele não gostou, que ele quer que melhore, você pode ter certeza absoluta. Esse cliente confia no seu trabalho e ele quer que você melhore mesmo e ele vai voltar. O cliente que reclama, ele volta, isso é fato. Eu adoro, assim, adoro, eu não tenho problema nenhum. Quando um cliente ou qualquer pessoa que come meu bolo, que come uma coisa que eu faço, fala assim, André, olha, eu achei tal coisa assim, por exemplo, meus filhos são super críticos comigo. Eu faço um bolo e falo assim, mãe, eu achei que você colocou pouco açúcar. Eu achei isso. Eu não falo assim, você achou, então vai ficar achado. Não, eu vou lá, vou experimentar. Vou ver como que tá, se realmente tá certo, se não tá certo, para mim melhorar, porque a crítica, gente, apesar do nome ser crítica, não vem só para deixar a gente triste. A gente não tem que ficar triste por uma crítica, e sim a gente tem que estudar aquilo, observar, analisar e melhorar, porque o cliente que reclama é o cliente que volta. É o cliente que acredita no nosso trabalho, é o cliente que sabe que a gente tem potencial. Quem não reclama não volta mais. Além de não voltar, olha lá, boca a boca, ainda sai falando da gente para os outros, entendeu? E falando mal, que isso também cresce. Assim como o cliente que fala bem da gente cresce, o que fala mal também, tá? Então isso é um ponto muito importante. Outra coisa também é aquele cliente que ele chama a gente, você tem bolo do quê? Você fala, eu tenho um bolo de laranja. Eu tenho bolo de laranja, chocolate e coco. Você fala esses 3. Aí ele fala assim, você não tem bolo de maçã? Aí você fala assim, não, hoje eu não tenho bolo de maçã. Mas que dia que você vai ter bolo de maçã? Eu vou ter bolo de maçã, por exemplo, no sábado, né? A gente que vende em casa, a gente não tem todos os sabores todos os dias do início, né? Então, vou ter bolo de maçã no sábado. Aí o cliente fala assim, então tá, mas você tem o que hoje? Mas você já falou os sabores que você tem.
Então, gente, você responda com educação. Você não vai lá printar o que você falou e colocar lá com ponto de interrogação para o seu cliente, tá? Pelo amor de Deus, não me faça isso. Responda de novo. Responda quantas vezes o cliente perguntar. Porque você pode até não finalizar a venda do bolo naquele dia, mas você já vendeu a sua ideia. O cliente pode falar, tá bom, muito obrigado e tchau. Você achou que você não vendeu? Tem gente que fica brava, perguntou e não falou nada, não comprou? Não, você tá achando que você não vendeu? Você vendeu sim. Você vendeu uma ideia, porque na hora que aquele cliente quiser um bolo, ele já sabe. Falou assim, eu perguntei para essa loja aqui, para essa moça aqui, para essa pessoa, ela foi educada, ela responde tudo, então eu vou comprar o bolo dela. E quando ele precisar realmente de um bolo de outro sabor, ou se ele quiser encomendar, ele vai chamar você para comprar de você, porque você deu atenção e o cliente precisa de atenção. Todo cliente precisa de atenção. E outra coisa, só fale o valor para o seu cliente na hora que ele perguntar, gente. Não vai lá abrir uma foto a pessoa te chamou no WhatsApp, aí você vai lá e olha a cara do cliente, você fala assim, eu acho que esse aqui não tem dinheiro, eu acho que esse aqui... Não tem isso, gente, cliente é tudo igual. Espere o cliente perguntar o valor, quanto que é, tanto. Não vai falando assim, eu tenho um bolo tal por R$5 e vai falando os mais baratos, não. Você vai perguntar, ele vai perguntar o sabor, ele vai perguntar o valor e você vai falar, tá? Isso é muito importante, tá bom? Gente, a terceira coisa aqui, é a gente ter alguns dados dos nossos clientes, tá? Então, a gente tem uma base de dados dos nossos clientes, tá? Andréia, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Gente, eu quero dizer assim, eu tenho um cliente, primeiro que eu vou ter no meu WhatsApp, eu vou ter um WhatsApp somente para os clientes. Eu não vou ter um WhatsApp, um número que é misturado com família, com amigos, com contatos comerciais, não. Eu vou ter um WhatsApp onde ali eu vou colocar somente os meus clientes, tá? E ali eu vou armazenar, eu vou saber. Por exemplo, tem a Dona Maria que adora meu bolo de maçã. Ela comeu meu bolo de maçã, aí ela me mandou um feedback falando assim, Andréia, eu adorei o seu bolo de maçã é maravilhoso. Gostei muito, porque eles fazem isso mesmo, tá, gente? O cliente faz isso mesmo. Aí eu já sei que ela gosta do bolo de maçã. Aí tem outro que gosta do bolo de laranja. Aí eu tenho um cliente que ele só compra o meu bolo quando é o bolo da promoção. Que toda quarta-feira eu faço uma promoção de um bolo. E toda quarta-feira, quando tem um bolo da promoção, ele vem e compra o meu bolo da promoção. Então, o que eu vou fazer para ter uma base de dados? Eu tenho que guardar todas essas informações dos meus clientes, tá, gente? Seja numa agenda, tá? Ou coloco faço fichas, a gente está trabalhando em casa, então muitas das vezes a gente não tem... como a gente está começando a trabalhar em casa, muitas das vezes, como eu comecei, gente, eu tô falando isso porque eu comecei assim, tá? É uma vivência minha, não tô inventando nem imaginando, foi a minha realidade. Eu comecei a trabalhar em casa, eu não tinha um computador, entendeu? Eu não tinha um computador, eu escrevia na mão, eu fazia ali na mão as fichinhas dos meus clientes. Então eu faço aquela fichinha, meu cliente comprou um bolo de maçã, a Dona Maria comprou um bolo de maçã hoje, fulano de tal que só come o bolo da promoção, o que eu faço? Aí hoje eu vou fazer bolo de maçã, tá? Eu vou fazer bolo de maçã. Eu postei lá na minha... Antes de eu postar, fazer o post para colocar, amanhã eu tenho bolo de maçã, eu já aviso aquela cliente, falo assim, olha, tô passando por aqui para avisar para você que amanhã eu tenho bolo de maçã, se você quiser, você pode já deixar o seu reservado, tá? Gente, mas com muita cortesia, com muito carinho, com muito respeito, saber usar as palavras para não se tornar uma pessoa chata, entendeu? Porque um vendedor chato é a pior coisa que tem, né? E a gente aqui, nós somos vendedores, então a gente tem que saber cativar, tá? A gente tem que saber falar com o nosso cliente. Então, olha, amanhã eu tenho um bolo de maçã. Você vai querer? Já deixa reservado.
Aí a pessoa vai se sentir importante, porque antes de você colocar o post, você já avisou aquela pessoa. Isso aí é estratégia de venda, tá, gente? Você já avisou aquela pessoa. Aquela pessoa que só compra o bolo na promoção de quarta-feira, aí você vai pegar e vai falar assim para ela: olha, amanhã eu vou ter bolo na promoção. Se você quiser, você já deixa, você já reserva o seu bolo, que eu já reserva, já deixa aqui bonitinho para você. Vou ter bolo tal, 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 tal. Você está lembrando o seu cliente do seu produto. Isso é muito importante. O cliente fala assim: nossa, como ela sabe que eu só gosto de comprar bolo de quarta-feira. Você não vai falar para ele que você sabe porque ele só compra promoção, né, gente? Não vamos falar isso. Mas ele vai falar: nossa, que legal, ela lembrou de mim. Eu vou pegar um bolo dela porque ela lembrou que eu só pego bolo de quarta-feira. Então, isso, gente, é a gente ter a base de dados dos clientes. Por exemplo, eu tenho clientes de muitos anos. Então, eu lembro quando o cliente veio aqui, tá no meu arquivo, o cliente veio, por exemplo, dia 25 de janeiro comprar um bolo de aniversário para ele. Ai, meu aniversário é 25 de janeiro, eu vim comprar um bolo de aniversário, eu fiz um bolo de aniversário para minha mãe. Gente, é muito legal você lembrar dessas datas comemorativa do seu cliente. Olha, tô passando por aqui para te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, ainda que esse cliente não tenha encomendado um bolo de aniversário seu, um bolo de festa seu. Talvez você ainda não trabalhe com bolo de festa, mas você sabe que é o aniversário dele, ou porque ele falou, ou porque ele comentou, ou porque em alguma ocasião ele comprou um bolo simples e pediu para você transformar esse bolo simples num bolo de festa. Então você tem que lembrar, gente, isso é muito importante, a gente trabalhar dessa forma com o nosso cliente, porque isso fideliza a gente com o cliente fica fiel. Além do cliente ficar fiel, porque aqui a ideia é o cliente ficar fiel, o cliente ficar satisfeito e ainda o cliente falar do nosso trabalho para outra pessoa, porque ali um vai falando para o outro, já é uma rede de contatos para a gente atrair mais clientes, tá? Gente, e assim, você que está começando agora a vender seus bolos, seus clientes novos, tá montando agenda, tá montando aquele grupo, né? Legal montar o grupo, mas por favor, pelo amor de Deus, seja moderado, não fique mandando toda hora mensagem, perguntando, postando toda hora, porque cansa. E muitas das vezes, quando você vai fazer um grupo, que você vai colocar uma pessoa no grupo, ou você manda o convite para a pessoa entrar, tá? A pessoa entra se ela quiser entrar no seu grupo, ou se você quiser adicionar, você peça permissão, gente. Não vai lá pegando e já colocando, fazendo do seu jeito, não, porque as pessoas se sentem invadidas no direito delas, tá? Então, tá autorizado, tá tudo bonitinho, tudo legal, você mandou convite, a pessoa entrou, todo mundo tá ali no grupo. Comece a se organizar para postar sempre nos dias e nos horários parecidos, para não ficar chato, para não ficar postando muita coisa, porque as pessoas não gostam, gente. As pessoas não gostam de ser incomodado com muita coisa, entendeu? Posta assim, legal, é final de semana, eu vou fazer um bolo, vai ter bolo vulcão a tanto. Vai fazer uma promoção de um bolo especial? Olha, esse final de semana vai ter bolo vulcão de R$38, eu vou estar fazendo por 35. Aí sim, mas não fica colocando muita coisa, sempre com muito respeito, sempre com a autorização do seu cliente, tá bom? Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês, que vende muito, que os clientes adoram, 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 todos os clientes gostam, tá? Gostam, de oferta relâmpago. Oferta sim relâmpago. Andréia do céu, como que eu vou fazer uma oferta relâmpago? Me explica. Seguinte, você vai lá no mercado comprar maçã para fazer o seu bolo de maçã, tá? Você foi comprar sua maçã, só que quando você chegou lá no mercado, você percebeu que a banana, o preço da banana, é um exemplo, tá, gente? O preço da banana normal é R$6, tá? A dúzia.
Aí você pega uma promoção lá no mercado que essa banana aqui de R$6 a dúzia tá R$2,99. Gente, esse preço tá muito bom, entendeu? Aí você pega, compra banana, faz bolos de banana, o bolo de banana é mais caro, né? Você faz o bolo de banana e fala assim, olha, aí você posta lá, hoje o bolo de banana de R$25,99 vai estar por R$22,99. Faz uma oferta relâmpago e aproveita que você pegou um produto mais em conta, né? Um produto com preço bem menor e faça essa oferta. Mas faça essa oferta, só pode ser feita quando você pegar uma promoção, um produto que você vê que vale a pena, tá, pessoal? Porque não dá para você comprar pelo preço real e fazer uma promoção ali para você perder dinheiro. Porque a ideia aqui, nossa, não é perder dinheiro. Quem assiste os meus vídeos, quem tá vendo meus vídeos, quem tá curtindo, também já quero agradecer a todo mundo. Quem está curtindo sabe que a ideia desse canal, a ideia do Viva de Bolos não é perder dinheiro nem perder tempo. É ganhar dinheiro e ganhar tempo, tá? Então presta muita atenção. Pegou uma promoção, viu que a promoção assim é surreal, tá? Que dá para vender, então faça uma oferta relâmpago e vende, porque vende muito, gente, muito mesmo. E a quarta coisa super importante, também vocês estão vendo que aqui só tem coisa importante, né? Eu tô colocando algumas, porque o leque é gigante. Então, a quarta forma para a gente atrair clientes para nós, para vender mais bolo, é o digital, gente. O digital. Andréia, eu não sei mexer na internet, eu não sei mexer com o WhatsApp, eu não sei fazer essas coisas. Eu tenho que te dar uma notícia muito boa, mas é muito boa mesmo. Aprenda. Não importa a sua idade, gente. Aprenda. O digital é fundamental. É fundamental você ter uma página no Instagram, uma página no Facebook, onde você vai colocar os seus stories. Você vai colocar ali você fazendo um bolo, você vai postar os seus bolos. Ali sim, você pode postar os seus bolos sem medo de ser feliz, sem achar que está incomodando ninguém. Você coloca quantas vezes você quiser, quantos bolos. Hoje eu vou postar 40 bolos, hoje eu vou postar 20 bolos, hoje eu vou falar do meu bolo, eu vou mostrar como eu faço meu bolo. Isso é muito importante, gente. Nós que vendemos bolo, que somos boleiras, nós temos que ser vistas, as pessoas têm que ver a gente, as pessoas têm que ver o nosso produto. As pessoas não podem, a gente não pode ficar invisível, a gente não pode ficar no oculto. A gente tem que mostrar, a gente tem que aparecer, a gente tem que mostrar o nosso produto. André, mas eu não gosto de aparecer, eu tenho problema com a minha imagem, eu não gosto de aparecer. Eu já adoro aparecer, viu, gente? Mas eu não gosto, então. Se não gosta de aparecer, ok, não tem problema nenhum. Mas põe ali seu bolo, de vez em quando você faz um vídeo ali só com as suas mãos, mostrando como você prepara, porque isso faz toda a diferença, gente. E a gente postar todos os dias, todas as horas é fundamental. Nesse mundo digital é onde a gente mais vende, tá? É o lugar que a gente mais vende e a gente não pode ficar no oculto, não pode ser invisível. Não adianta você colocar lá, postar lá uma frase. Gente, hoje eu tenho um bolo de laranja lá no seu Instagram, coloca lá no Stories. Eu tenho um bolo de laranja, hoje eu tenho um bolo de chocolate. Não, gente, coloca a foto do produto, já fez? Já tira a foto, tira aquela foto com a fumacinha saindo já e já posta lá para você ver que vende muito e vende rápido. Mas não pode cansar de postar, tem que postar sem parar. É sem parar mesmo, gente. Quando eu falo sem parar, é sem parar mesmo, tá? Então, gente, para finalizar aqui esse papo maravilhoso, e hoje eu falei sobre 4 pontos muito importantes, né? Que o primeiro foi a venda, o importante é você vender o seu produto e falar do seu produto, vender a sua história, falar para o seu cliente como é preparado o seu produto, de que forma é feito o seu produto, o diferencial, tá? O importante, mais importante que vender aqui no final, é que o seu cliente saiba como que o seu bolo é feito.
Saiba onde está a sua identidade ali, o diferencial do seu bolo. Porque na hora que o cliente, que você conseguir passar isso para o seu cliente, aí você vai vender todo dia e você vai ter cliente pro resto da vida, porque as pessoas querem isso, coisas novas, diferentes, tá? Personalizadas. A segunda coisa que eu falei para vocês é o atendimento, tá? Que a gente tem que colocar o nosso cliente realmente acima de tudo. A gente tem que ir ali com jeitinho, com carinho, mostrar com delicadeza e com educação, tá? Nunca com grosseria, tratar de qualquer jeito, não, porque não dá certo. Então, o atendimento é fundamental, certo? A terceira coisa que eu falei para vocês é a gente ter a base de dados, é entender, a gente já tem uma carteira de clientes, a gente tem que entender, qual bolo que a Andréia mais gosta, qual bolo que fulano mais gosta. Um bolo de café com leite, e eu já sei que eu tenho um cliente que ele adora bolo de café com leite. É na vida real, tá, gente? Eu já sei que tem esse cliente que gosta. Ele chega lá para comprar esse bolo, essa história é real. Ele chega lá para comprar o bolo de café com leite, e eu não tinha o bolo de café com leite. Eu falei assim, eu não tenho hoje, mas deixa seu telefone, no dia que eu fizer eu já te aviso. Já peguei o telefone dele e já deixei lá. O dia que eu fiz, ele levou outro bolo, mas o dia que eu fiz o café com leite, hoje eu tenho um bolo de café com leite, você vai querer? Vou. Depois eu passo aí e pego. À tarde ele passou e pegou. De novo, quando eu fiz, hoje eu também tenho um bolo de café com leite, tá? E ele sempre pega, ele já vai lá, não tem o dia que ele vai lá buscar o bolo. Eu fiz, eu mando a mensagem, hoje eu tenho, ele vem e pega. Então, isso, gente, a gente tem uma base de dados dos clientes. A gente tem que saber do que os clientes gostam, qual o sabor que eles gostam de bolo, isso é importante. A gente tem que saber o perfil do nosso cliente para a gente poder ter um contato com o cliente, tá? Isso é super importante, super importante. E eu hoje, com toda essa vivência, com todos esses anos, graças a Deus, tem clientes meus que eu sei, assim, bastante da vida, bastante, porque a convivência é muito boa. A gente tem que tratar o cliente como com amizade, tá? Não é só, vem, compra meu bolo, pagou e vai embora. Não, tem que ter uma amizade. O cliente faz aniversário, eu sei, feliz aniversário. Às vezes eu não sei, mas eu sei que o cliente me segue. Eu vi lá na rede social, nossa, minha cliente faz aniversário. Eu paro ali, 1 minuto, parabéns, feliz aniversário. É isso, gente, isso é muito importante, tá? E o último e não menos importante, que é o digital, tá, pessoal? O digital é tudo. Ali você vai postar todos os seus bolos, quantas vezes você quiser. Hoje eu quero postar 10 bolos, eu vou postar 10 bolos. Hoje eu quero postar todos os bolos que eu fiz, eu vou tirar foto por foto, eu vou postar todos os bolos que eu fiz. Isso é muito importante, porque o digital traz um retorno financeiro muito grande. Não tem como trabalhar sem postar nada, gente, sem ter um story, sem ter um Facebook, sem ter um Instagram, sem ter uma rede. Então é muito importante. Não sabe mexer? Aprenda! Invista aí em alguém para te ensinar alguma coisa assim, mas aprenda, porque isso é fundamental, gente, é muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Desejo para vocês muitos clientes, que vocês saibam como atrair muitos clientes através desses tópicos que eu ensinei para vocês hoje, tá? E beijo, beijo e Deus na frente sempre!